E aí pessoal, tudo bem com vocês? Né? Vamos dar continuidade a nossos estudos, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre mais um assunto dentro de citologia, creio que seja o último dos nossos estudos, né? Que vai ser a parte de divisão celular, beleza? Bom, para a gente começar a divisão celular, a gente tem que entender primeiro o ciclo celular, né? O ciclo que a célula passa, né, dentro do teu organismo, beleza? Bom, esse ciclo celular ele é dividido, né, em duas etapas, né, que é a intérfase e a divisão celular, beleza? O que é a intérfase? A intérfase é a fase onde a célula não está se dividindo. Isso não quer dizer que ela não esteja fazendo nada, ela só não vai estar se dividindo, beleza? Que é o período mais longo do ciclo celular, que é aproximadamente 95% do tempo da tua célula, ela está na fase de intérfase, beleza? Então, o que vai acontecer? Nessa fase de intérfase, nós temos ela dividida na fase G1, na fase S e a fase G2, né? A fase G1, beleza? Ela antecede a duplicação do DNA, ou seja, antes de eu ter essa duplicação do meu material genético, eu tenho a fase G1. O que vai acontecer nessa fase G1? As células elas começam a ganhar um volume, elas aumentam de tamanho, beleza? E começam a produzir RNA e sintetizar proteínas que vão ser utilizadas posteriormente, beleza? Já na fase S, ok? Que é a minha fase de síntese, de fato, né? Ocorre a síntese de DNA. Então, a quantidade de DNA no núcleo da célula ele vai ser o que? Replicado. Eu vou aumentar, né, aquele valor de DNA que eu tenho ali. Eu vou duplicar o meu RNA, beleza? Então, fase G1, tenho o crescimento da minha célula, tenho o aumento dela, produção de RNA e síntese de proteínas, beleza? Fase S, ocorre a duplicação, a replicação do meu DNA, ou seja, eu vou aumentar o número de moléculas de DNA, né, no meu núcleo, ok? E na fase G2, né, eu vou ter o que? A célula continua crescendo e continua produzindo as proteínas, beleza? Então, o que a gente pode analisar através disso? A gente pode ter esse tipo de gráfico aqui, beleza? Onde eu vejo a quantidade de DNA sendo amostrada aqui, né? Sendo mostrada pra gente aqui. Que vai ser o que? Inicialmente na fase G1 eu tenho 2N, né? De DNA, ou 2C também, que a gente observa como contabilizando a questão do DNA, beleza? Vou ter a fase S, que é a fase de síntese, que você está observando ali, onde a curva no meu a reta, né, na verdade, no meu S, ela tem um crescimento acentuado, que você pode perceber que o valor de DNA ele dobra, né? Vou ter a minha fase M, que vai ser a minha fase de mitose, né, nesse caso aí, que volta para G1. Ou seja, a gente tem uma variação da quantidade de DNA entre a fase S e a fase M, beleza? Que nesse caso é mitose. E nós podemos ter também esse tipo de gráfico aqui, que a gente vai analisar com calma, beleza? Posteriormente, que a gente observa também o processo de G1, né? Processo S, ou seja, o início ali 2C de DNA. Vou ter o crescimento, que é o meu crescimento S. Vou ter a minha fase de G2. Vou ter o meu decaimento ali, que é o primeiro, né? Vou ter um período de estabilização e vou ter outro decaimento. A gente vai observar o porquê que a gente tem esses dois tipos de gráfico quando a gente fala de divisão celular, né, de ciclo celular, né? E o que influencia para a formação desses gráficos, beleza? Começando, né, primariamente, detalhe. Você pode reparar que nessa imagem aí do ciclo celular tem um ponto R ali, que é o ponto de checagem. O que é esse ponto de checagem aí que a gente está falando, né? Esse ponto de checagem, pessoal, ele funciona como se fosse um pit stop ali, para ver se a célula está toda certa, né? Se ela não sofreu nenhum processo errado, se ocorreu tudo bem na duplicação dela. O que vai acontecer?
caso não tenha ocorrido algum processo, né, algum processo tenha ficado prejudicado, essa célula vai ser descartada, beleza? Caso essa célula não seja descartada e ela continue a se replicar, né, essa célula defeituosa, é quando a gente tem o surgimento dos tumores, né, que é a divisão, o crescimento, né, enfim, a proliferação desenfreada de células defeituosas, beleza? Que é aí que dá origem ao teu câncer e tudo mais e tal, que tu já conhece, beleza? Bom, primariamente vamos falar da mitose, beleza? Qual é a função da mitose, né? Crescimento e regeneração de tecidos pode ser uma função dela, a cicatrização. No caso dos gametas, nós vamos ter envolvido com a formação aliás, no caso dos vegetais, né, nós vamos ver a mitose agindo na formação de gametas, beleza? E a gente vai observar também a mitose nas divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário, beleza? Então a gente observa aqui que a mitose ela é dividida em algumas fases, beleza? Nós temos a intérfase. A intérfase vai ser a fase que tu já vistes ali, né? Que, enfim, que é a parte de preparação ali para eu poder iniciar o meu processo de divisão celular, beleza? O que vai acontecer? Depois da intérfase eu vou ter a prófase. O que vai ocorrer na prófase? A prófase, pessoal, ela é a fase mais longa da mitose, né? O que vai acontecer? Eu vou observar uma modificação no núcleo celular, né? De início se observa só um aumento do volume nuclear, beleza? Após isso, né? O que vai acontecer? No começo da prófase, né? Cada cromossomo aí que você está observando, tá? Ele vai se apresentar por 2 filamentos denominados cromátides, né? Então lembra, eu vou ter um cromossomo, né? Ele vai ser duplicado. Aí eu vou ter as 2 perninhas lá, eu vou ter o X da Xuxa que tu observa lá, ok? Cada metade desse cromossomo eu chamo de cromátide. Lembra que eu te falei das cromátides irmãs, beleza? Eu tenho um cromossomo, 2 cromátides, beleza? Essas cromátides vão ser unidas por quem? Pelo centrômero, beleza? Aí à medida que eu vou ter a progressão, eu vou ter o avanço ali na prófase, o que vai acontecer? Os cromossomos eles vão se tornar mais curtos e aumentam a sua espessura, né? Ou seja, eu vou compactar cada vez mais esse material genético, beleza? Enquanto os cromossomos estão se condensando ali, o nucleolo começa a se tornar um pouco menos evidente, né? Lembra que o nucleolo é aquela estrutura como se fosse maciça de RNA, né? Até que no final da prófase ele desaparece, beleza? Com o desaparecimento desse nucleolo, tá? Eu vou ter... O que vai acontecer? Eu vou parar de sintetizar o RNA nos cromossomos, beleza? Lembrando que o nucleolo é uma fonte rica de RNA ribossômico, beleza? Eu começo a ter modificação no meu citoplasma, né? Eu vou ter a duplicação dos centríolos, beleza? Que após essa duplicação dos centríolos, eu começo a ver eles se deslocando para os polos da célula, né? Ou seja, vão ficar em pontos extremos, né? Cada um em cada canto, ok? Esses centríolos, quando eles chegam nesses polos, né? Eles vão ser envolvidos por fibras, por microtúbulos, beleza? Que aí a gente vai chamar essa estrutura de áster, beleza? Esse áster, ok? Nada mais é do que o centríolo envolvido por essas fibras, beleza? Conforme eu vou ter o afastamento desses centríolos, né, quanto mais eles vão chegando ali próximo dos polos, eu vou começar a observar as fibras do fuso metótico, que é justamente aquilo que a gente viu quando nós falamos lá de centríolos, né, quando nós estávamos falando de organelas não membranosas, que os centríolos serviam para quê? Para a formação do fuso metótico, né, através do quê? Das fibras do fuso, beleza? Então, após a prófase, né, eu vou ter o que? A prometáfase. A prometáfase ela vai começar com a desintegração da carioteca. O que significa? Eu vou desfazer o meu núcleo, beleza? Quando eu tiro essa carioteca, quando eu desfaço ela, o que vai acontecer? Os cromossomos caem no citoplasma, beleza? E eles começam a formar, né, começam a se aglomerar ali numa região que nós chamamos de região equatorial da célula,
que é onde as fibras do fuso vão se prender ali no cromossomo por meio do centrômero, ok? Na metáfase, eu vou ter o que? Os cromossomos já vão estar presos ali pelo centrômero, beleza? Com as fibras do fuso grudadas no centrômero, ok? Esses cromossomos vão estar num plano que nós chamamos no plano equatorial da célula, formando uma que nós chamamos de placa metafásica ou placa equatorial, beleza? Os cromossomos vão permanecer parados por algum tempo, beleza? Enquanto isso, no citoplasma, a gente vai ver o que? A gente vai começar a verificar uma movimentação intensa de partículas e organelas que vão se dirigir equitativamente para os polos opostos da célula, o que significa que eu vou ter um número X indo para um lado da célula e vou ter esse mesmo número de partículas e de organelas se deslocando para o outro lado também, porque eu vou dar origem a duas células agora. Então eu tenho que ter aparatos celulares de mesma quantidade para as duas células funcionarem muito bem, beleza? A anáfase vai ocorrer quando? Quando eu tiver o momento, né? Ela se inicia no momento em que o centrômero de cada cromossomo duplicado, beleza? Vai se dividir longitudinalmente. Quase não sai, né? Isso significa o quê? Que eu vou ter o corte dele vertical. Beleza? Eu vou separar as cromátides irmãs. Ok? Assim que eu separo as cromátides, né, elas vão começar a ser chamadas de cromossomos irmãos. E vão ser puxadas para os polos, né, opostos da célula. Ou seja, eu vou ter um cromossomo de um lado e um cromossomo de outro. Lembrando, essas cromátides irmãs são o mesmo cromossomo, só que ele foi duplicado. Ok? Por isso que eu tenho a mesma quantidade de cromossomo nas duas células. Beleza? Quando os cromossomos irmãos atingem os polos da célula, né, eu vou terminar minha anáfase. Assim, cada polo vai receber o mesmo material cromossômico, beleza? Uma vez que cada cromossomo irmão possui a mesma informação genética, como eu te falei. O cromossomo ali, as cromátides irmãs, são o mesmo cromossomo, só que ele foi duplicado, beleza? Voltei à minha parte de telófase. A telófase vai ser a última fase da minha mitose. É nela que ocorre praticamente o inverso do que ocorreu na prófase e no início da prometáfase. Ou seja, eu vou ter a reorganização do meu núcleo, eu vou ter o reaparecimento da minha carioteca. Os cromossomos eles vão começar a se descondensar, ok? As fibras vão começar a desaparecer, o nucleolo vai se reorganizar, ou seja, ele vai começar a se condensar ali, fica aquela coisa mais condensada dentro do núcleo, beleza? E acontece um processo que eu chamo de citocinese. A citocinese vai ser o que? Vai ser o processo de divisão do citoplasma. É quando eu vou dividir de fato as duas células, dando origem ao que? A duas novas células, né? Vou dividir aquela estrutura toda que acabou de se duplicar, vou fazer a citocinese, que é quando eu tenho a divisão de fato das células, né? Que aí eu tenho as minhas duas células filhas. Onde ocorre a mitose? Ela ocorre nas células somáticas. Você tem células somáticas e células germinativas. Quais são as tuas células somáticas? São aquelas que não são germinativas. E quais são as tuas células germinativas? São aquelas que não são somáticas. Isso parece meio óbvio, né? Mas aí eu te dou um exemplo. O que é uma célula germinativa? É aquela que vai dar origem aos gametas, né? Então tu olha para a célula da tua pele, tu vê espermatozoide na tua pele? Tu não vê. Tu não vê as células da tua pele se transformando em espermatozoide. Porque elas não são células germinativas. Assim como assim como as células somáticas, né? Elas possuem mais essa questão estrutural, né? Que são células que não vão dar origem a células gaméticas, ou seja, a célula do teu neurônio, a célula da tua pele, a célula do teu músculo. Todas essas células são o quê? Somáticas, beleza? Aí olha o que a gente observa agora. Na fase G1, S, G2, que tu chama de intérfase, beleza? Eu tive a duplicação. Quando eu passo pelo processo de mitose, que é o M do gráfico aí, o que vai acontecer? Eu reduzo para o número inicial. Ou seja, eu tenho uma célula que inicialmente ela é 2N,
ela duplica o seu material genético, ou seja, ela vai para 4N. E quando eu divido essa célula por meio de mitose, eu vou dar origem a duas células, o quê? 2N. Então, eu tenho a mesma quantidade de material genético que eu tinha na minha célula mãe. Beleza? Já a meiose, ela é um pouco mais, né, trabalhada, né, trabalhosa, na verdade. O que vai acontecer? A meiose, ela é um processo onde você vai ter uma célula mãe, que ela vai ser diploide, ou seja, 2N, que vai dar origem a 4 células filhas, haploides. Isso significa o quê? Que eu vou ter uma redução do meu material genético. Beleza? Então, a meiose ela é dividida em duas etapas. A meiose 1, que é a etapa reducional, porque eu vou diminuir o número de cromossomos de 2N para N. Beleza? E eu vou ter a meiose 2, que é a etapa equacional. Ou seja, o número de cromossomos das células que vão se dividir ali vão se manter os mesmos. Vão se manter o mesmo das células que eu vou dar origem ao final. Beleza? Então vamos dar uma olhada aí na meiose 1. Beleza? Vamos lá. Eu vou ter meiose 1, prófase 1. Só que essa prófase 1, né, eu tenho subfases nela. Beleza? Nessa prófase 1 eu vou ter o leptóteno, que é quando cada cromossomo é formado por duas cromátides, beleza? Onde eu posso notar a presença de pequenas condensações que eu chamo de cromômeros, beleza? Eu estou fazendo o que? Eu estou condensando o meu cromossomo, beleza? Na fase seguinte, que é o zigóteno, né, eu vou começar o emparelhamento dos cromossomos homólogos, beleza? Ou seja, eu vou começar a juntar ali os cromossomos homólogos. Quais são os cromossomos homólogos? Cromossomos de mesmo par. Ok? Lembrando, você tem dois cromossomos e um par. Então, esses são os teus cromossomos homólogos. Os dois cromossomos que fazem parte do par 5, do par 21, são cromossomos homólogos. Então, eu estou emparelhando eles. Eu estou botando eles lado a lado ali. Na fase do paquíteno, o que vai acontecer? Cada par de cromossomo homólogo ele possui 4 cromátides. Por que possui 4 cromátides, professor? Porque quando eu falo de divisão celular, lembra que eu dupliquei o meu material genético. Então, se eu tinha um par de cromossomo, né, e eu vou duplicar esse material, eu vou ter 4 cromátides irmãs. Deu para entender? Eu vou ter 2 cromátides de cada cromossomo, tendo em vista que eu dupliquei aquele material ali. Beleza? Bom, o que vai acontecer? Eu vou ter uma região que vai ocorrer o que eu chamo de troca de pedaços, né? Essa troca de pedaços entre essas regiões, elas ocorrem entre cromossomos homólogos. Ou seja, eu vou ter a cromátide de um cromossomo com a cromátide de outro cromossomo que vai formar uma espécie ali que a gente chama de quiasma, né? Essa ligação deles, beleza? O que vai acontecer? Essa ligação entre eles, essa troca de pedaços entre esses cromossomos, eu chamo de permutação ou de crossing over, que é quando eu vou ter a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Deu para entender? Então, no paquíteno, eu tenho essa ligação entre os cromossomos homólogos, onde pode ocorrer o crossing over. Só que, pessoal, o crossing over ele é um evento muito raro de acontecer, tá? Ele não é uma regra, beleza? Mas caso ele ocorra, ele ocorre na fase do paquíteno, beleza? Vou ter a fase do diplóteno, que é onde eu vou ter os cromossomos homólogos que vão começar a se afastar, mas eles vão permanecer ligados pela região onde ocorreu aquela permutação, que eu chamo de quiasma, que é onde ocorreu o crossing over, beleza? Após o diplóteno, após o afastamento desses cromossomos homólogos, né, eu vou ter a diacinese. O que é diacinese? Né? Vai continuar ocorrendo a condensação e a separação desses cromossomos homólogos, beleza? Os quiasmas vão começar a meio que escorregar para as pontas ali das cromátides, beleza? Até que esses quiasmas, né, deixam de existir, né, e
o nucleolo e a carioteca desaparecem. Ou seja, tudo isso aqui que eu acabei de te falar ocorreu somente na prófase 1. Lembra que na prófase 1 lá que na prófase, na verdade, lá da mitose, foi o processo que ocorreu o quê? O desaparecimento do núcleo. Beleza? Começou, né, a condensação do cromossomo e começou o desaparecimento do núcleo, tá? Após a fase de diacinese, eu tenho o encerramento da minha prófase 1. Aí eu vou para quem? Para metáfase 1. Na metáfase 1, a membrana celular, né, do núcleo celular vai desaparecer, obviamente, né? E os pares de cromossomos homólogos se organizam naquele plano equatorial que tu já sabes como funciona, beleza? Os centrômeros dos cromossomos homólogos se ligam às fibras, tá? Que vem dos centríolos, que você já sabe, né? Assim, cada componente do par será puxado, né, em direções opostas, ou seja, cada cromossomo com as suas duas cromátides vão ser puxados. O que isso está te dizendo? Que antes eu tinha algo 2N, eu tinha 2N ali, né? Eu tenho o mesmo par, só que duplicado. Cada componente desse par tem duas cromátides. Só que eu vou puxar as duas cromátides juntas para cada lado, né? Então, antes eu tinha 4 cromátides, eu vou ter 2 cromátides para cada lado, beleza? Na anáfase 1, não vai ocorrer a divisão dos centrômeros, ou seja, eu não vou ter a divisão das cromátides. Eu vou literalmente levar um cromossomo inteiro para um lado e um cromossomo inteiro para o outro. Deu para entender? Então, cada componente do par de cromossomos homólogos vai migrar em direção aos polos da célula, beleza? Na telófase 1, né, os cromossomos vão se descondensar, né, a carioteca e o nucleolo vão se reorganizar, beleza? Ocorre a citocinese e a divisão do citoplasma, ou seja, eu vou ter 2 células haploides agora. Então, repara bem, de início eu tinha uma célula diploide, beleza? Onde eu dupliquei o material genético dela, ok? E o que acontece? Quando eu tenho o processo ali de puxar os cromossomos, na mitose eu tenho a quebra do centrômero, né? Ou seja, eu consigo puxar uma cromátide para cada lado. Na meiose 1, isso não ocorre. Eu puxo o cromossomo inteiro, né, para um lado. Então o que acontece? Eu acabo formando, onde antes era 2N, eu formo uma célula N. Beleza? Eu peguei cada par de cromossomo que antes tinha ali, eu já não tenho mais. Eu vou ter só N agora, beleza? Então, como eu tinha 2N e agora eu tenho N, então a nossa meiose 1 é a fase o quê? Reducional. Na meiose 2, né, ela vai ser semelhante à mitose, né? Eu vou ter a formação de células haploides a partir de outras células haploides, né? Como eu te falei, essa parte agora ela é o quê? Equacional. A célula que vai começar a se dividir agora, na meiose 2, vai dar o mesmo número de cromossomos que eu observo ao final. Beleza? Então, na meiose 2, eu vou ter a prófase 2, que ocorre a condensação dos cromossomos e a duplicação dos centríolos. O nucleolo e a carioteca voltam a desaparecer. Vou ter a metáfase 2, onde os centríolos estão prontos para serem duplicados e os cromossomos vão se organizar na região equatorial. Na anáfase 2, vou ter as cromátides irmãs separando-se, né, e migram para cada um dos polos das células, puxadas pelas fibras do fuso. Ou seja, na anáfase 2 da meiose 2, eu já observo que a quebra do centríolo ali, né, que é a região mais central ali do cromossomo. Já observo as cromátides sendo deslocadas para cada célula, né, para cada polo da célula, beleza? E vou ter a minha telófase 2, onde as fibras do fuso desaparecem, os cromossomos já se encontram nos polos da célula, né? A carioteca vai surgir novamente, o nucleolo vai se reorganizar e por fim vai ocorrer o quê? A citocinese, que vai ser a divisão do citoplasma ali, né? Para dar origem ao quê? A 4 células filhas haploides, beleza? Então o que vai acontecer? Onde ocorre a meiose? Ela ocorre nas células germinativas, ou seja, são aquelas células, no nosso caso, né, no ser humano, são as células germinativas, né? Então eu observo essa meiose aonde? Quando eu vou produzir os meus gametas, porque nós somos seres 2N,
Nós somos diploides, mas os nossos gametas são o quê? Haploides. Beleza?